Seja muito bem-vindo, esse é o nono episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as suas rotinas. O tema do episódio de hoje é depressão. O que fazer se você se sente triste o tempo todo e não tem energia para fazer as coisas do seu dia a dia? Então vamos começar o episódio explicando um pouquinho o que é depressão. A depressão ela é uma doença caracterizada pela tristeza constante e ela tem vários sintomas. Ela tem 9 sintomas aqui característicos e não pode ser por outro motivo. O que eu quero dizer com isso? Eu perdi minha mãe, eu perdi meu marido, eu perdi uma pessoa próxima, um emprego, um fim de um relacionamento que eu gostava muito. Isso a gente chama de luto. É um motivo. Então você está sofrendo, vivenciando um luto, mesmo que intenso. Não é exatamente a depressão. Você tem que avaliar o que você tinha antes desse luto, como era a sua vida e tratar para voltar a ser, no seu devido impacto, como era antes. É uma forma de considerar a depressão. Um dos motivos, inclusive, que eu não tenho esses sintomas, digamos assim, é porque eu estou numa vida saudável, feliz e sem problemas, a ponto que me deixam nesse sentido. Então vamos começar explicando os sintomas da depressão. Eu vou falar aqui 9 sintomas e se você tiver 5 ou mais a partir de algum tempo, você deve considerar aí um tratamento para depressão. Você deve avaliar se você está tendo depressão. Aqui diz por 2 semanas ou mais, lembrando que quanto mais tempo você tem isso, maior as chances de ter depressão e também um pouco da dificuldade de tratar. E outro ponto também, a gente deve descaracterizar outros problemas. O que isso significa? Se é um problema de sono, você deve primeiro corrigir o problema de sono, ver a continuidade dos sintomas e se eles não cessarem, se os sintomas não pararem mesmo resolvendo a questão do sono, aí sim você deve começar a tratar a depressão. Então você tem que excluir outras causas, excluir outros problemas que podem estar acontecendo, incluindo e principalmente o sono, que o sono ele dá sintomas de praticamente tudo e não tem nenhuma doença psicológica que eu acredite que não esteja relacionada ao sono, que não tenha interferência do sono. Mesmo que o sono da pessoa esteja regular, vai ser analisado. Vai ser analisado, só vai ser descartado esse ponto. Não é muito comum, mas às vezes a pessoa tem um sono bem reguladinho, um sono bem organizado e não precisa mexer nisso. Alguns casos me aparecem assim, embora não é muito comum. A grande maioria das pessoas realmente precisa melhorar o sono. Pelo menos a grande maioria das que procuram ajuda. Agora vamos continuar aqui. São 5 ou mais desses 9 sintomas por um período maior de 2 semanas podem indicar depressão. Não é um diagnóstico certo. Só que você deve buscar uma avaliação, você deve buscar um tratamento, que não é só isso que vai definir. Também tem, por exemplo, bipolaridade. Bipolaridade tem a depressão unipolar, que é a pessoa que só tem depressão mesmo, e tem a depressão bipolar, que é a pessoa que tem depressão e euforia, a pessoa que tem o oposto da depressão em alguns momentos. Então ela tem também esses sintomas característicos aqui, só que de uma forma diferente. Então a pessoa que tem a depressão bipolar, ela vai ter outras características, ela vai ter também aí a questão da raiva, da euforia, ela vai ter umas crises de mania, outros pontos. Mas ela tem também sintomas depressivos e também provavelmente vai se enquadrar aqui. Então aqui não é um diagnóstico final e imutável que não dá para mudar. Aqui é apenas o começo para você buscar ajuda.
Então vamos continuar aqui. O primeiro sintoma: estar triste na maior parte do dia. Esse é o primeiro sintoma. O que significa isso? Por um período de 2 semanas ou mais, você tem estado triste na maior parte do dia, da maioria dos dias. Não é bem de todos os dias, né? Na maioria dos dias. Isso é um indício aí para depressão. Então vai fazendo a anotação. Esse é o sintoma 1. Eu sugiro você anotar os números para ver se você tem depressão. Ou ir pausando o vídeo e anotar o sintoma em si. Sintoma número 2. Diminuição no interesse ou prazer de quase todas as atividades. Uma anotação também em relação ao sintoma anterior e a todos os sintomas seguintes, isso deve ser considerado desde sempre. O que eu quero dizer? Antes de você ter depressão, você já tinha, vamos supor, a diminuição no prazer em fazer tal coisa que você está considerando agora, não, antes de eu ter depressão eu já tinha pouco interesse de estudar, agora não consigo estudar. Não, então é o mesmo comportamento. Antes da depressão eu gostava de tomar chimarrão, agora eu não estou conseguindo. Eu gostava de ouvir rádio, eu gostava de assistir novela, agora eu não tenho prazer nisso. Aí você pode anotar. Porque antes da depressão você não tinha esses sintomas e agora com a depressão você tem. Agora, você não pode anotar se antes da depressão você já era assim e não houve necessariamente uma piora. Então esse é um ponto crucial aí para as anotações, considerando que existe um antes e que existe um depois da depressão. Então, primeiro item, estar triste na maior parte do dia. Segundo item, diminuição no interesse ou prazer de quase todas as atividades. Terceiro item, perda ou ganho de peso significativo sem estar fazendo dieta. Então, o que é exatamente isso? Se você está fazendo dieta para ganhar ou seguindo algum cardápio aí para perder peso, indiferente, aí você está tentando isso, tá? Então a gente descarta esse tipo de situação. Mas vamos para uma média. Se você teve uma mudança de 5% do peso em pouco tempo, vamos colocar 1 mês, 15 dias, é bastante. O que seria 5% do peso? 5% do peso é uma pessoa de 60 quilos, ela teria o aumento ou a diminuição de 3 quilos em pouco tempo, sem estar fazendo dieta. Então ela iria de 60 ou para 57 ou para 63. Já é uma consideração que se tem a fazer. E o tempo é importante também, não adianta a gente pegar aí o período de 6 meses e dizer não, a pessoa perdeu 3 quilos em 6 meses. Gente, 6 meses é um tempo muito maior. Então, perder 1 quilo a cada 2 meses, ou ganhar 1 quilo a cada 2 meses, já é algo bem diferente do que a cada 1 mês conseguir essa mesma proporção. Então, o tempo também é um fator importante. Considere 15 ou 30 dias aí no máximo para ter uma base melhor. E também um fator que deve ser analisado, tá, gente? Eu não anotei aqui, mas é a questão da troca medicamentosa. Então, se você está fazendo algum tratamento e houve troca, você também deve, conversar com o seu médico, você deve entender se esse sintoma não é normal, esse ganho, essa perda de peso não é normal com o seu medicamento. Eu já passei por isso. Inclusive, eu acho que eu comentei no vídeo 1 e nos vídeos ali sobre a questão da minha rotina. Então eu fiz um tratamento em 2017, não para depressão, mas um quadro de ansiedade mesmo, pensamento acelerado, coisa e tal. Eu ainda estou em tratamento, Eu fiz em 2017 e eu ganhei peso, Eu estava na 8ª fase de psicologia. Em 2018 eu terminei as aulas, Em 2019 eu me formei. E eu terminei ali em janeiro de 2019, eu estava com 96, 97 quilos. Aí eu comecei a academia naquela época e eu estava perdendo 1 quilo por mês. Não estava tendo grandes resultados. Então eu fui de 96 para 90 de janeiro a junho. E de 90 para
82 até agosto, que eu estava me preparando para a prova da PM. Ali eu forcei mesmo a barra, eu foquei. Então eu cheguei em 82, né, perdi 8 quilos. E nesse tempo ali eu acabei não me pesando tanto de agosto para frente, eu senti que eu estava perdendo peso. E eu cheguei em junho de 2020, né, ou seja, 18 meses, em 69. Então eu fui de 96 a 69, 27 quilos em 18 meses. É uma média interessante, né? Eu tive um tratamento que me fez subir e depois eu acabei focando para emagrecer. Então eu tive isso. Assim como eu tive tratamentos no passado, aí, considerando uma hiperatividade na minha visão, eu tive tratamentos que eu emagreci também em pouco tempo. Então você pode estar ganhando ou perdendo peso por remédio, né? Se você teve uma troca de medicamentos, alguma coisa nesse sentido, dê uma verificada com o seu médico também e ignore esse ponto, porque você pode estar sob o efeito, né, sobre a adaptação do tratamento e o peso pode estagnar, né, nesse aumento, ou você pode conseguir melhorar de fato o seu problema e baixar o peso. Então converse com o seu médico. Item 4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. O que é isso? Insônia é dormir pouco, hipersonia é dormir demais. E tem o meu episódio só de sono, então se você tiver aí na dúvida, você pode verificar o meu episódio de sono, tem as características lá, mas eu vou dar uma resumida rápida aqui no que é insônia. Insônia é 3 meses, que você deve estar dormindo mal por pelo menos 3 dias na semana. O dormindo mal é menos, significativamente menos que 7 horas, então 4, 5 horas. Aí tem 3 tipos de insônia. A insônia na hora de pegar no sono, né? Por exemplo, meia hora é um tempo base para pegar no sono. Então se você leva 10 minutos, tá ótimo. Se você leva 40 minutos, tá numa margem de erro aceitável. Se você leva 2 horas, a eficiência de sono tá baixo. Tem a outra questão, a manutenção do sono. Manutenção é manter. Então você acorda de madrugada e volta para o sono. Mesma situação. Se a tua manutenção tá rápida, normal. Se a tua manutenção tá muito lenta, precisa de uma melhora também. É um tipo de insônia. E o outro tipo de insônia é quando você acorda de madrugada, você precisa dormir 7 horas. Vamos supor que você dormiu 5. E o teu corpo não consegue mais voltar a dormir. Então tem insônia de indução, que é na hora de pegar no sono, manutenção, que é na metade da noite, digamos assim, mas volta a pegar no sono, e terminal, que é na hora de terminar o sono. Então nesse último caso você não termina o sono propriamente dito. Então é bem importante reforçar esse ponto, porque se a pessoa tem a insônia e ela não volta a dormir de noite, é tipo terminal. Então se tem 3 vezes na semana, há pelo menos 3 meses, os sintomas assim de 3 noites, digamos assim, já dá para considerar insônia, tá? Então essas são as características. Deve estar atrapalhando, o sono deve estar atrapalhando outras partes da vida. Hipersonia é o oposto, é a pessoa dormir demais. Então não é ter sono demais, é dormir. Então a pessoa necessitar dormir muito mais que 7 horas. Por exemplo, 11, 12, 13 horas e parece que nunca descansa o suficiente. Porque na verdade não descansa com qualidade. Dormir 7 horas não significa que você dormiu bem. Não no caso de muitas pessoas. No meu caso significa que o meu sono é regulado. Então é muito importante essa questão. Vai anotando os pontos. Então aqui é insônia ou hipersonia. É outro sintoma. O 5º sintoma que eu tenho aqui é agitação ou retardo psicomotor. É você sentir uma lentidão ou uma aceleração nos seus movimentos. Isso em relação a quando você não tinha depressão. Então você se sentir mais lento ou você se sentir mais rápido. Por exemplo, pessoas que jogam, que tem que dar vários cliques, aí, que jogam na internet, tem que dar vários cliques, ou no celular, vários cliques com uma velocidade rápida. Se notou
que está sendo mais lento, né? Se notou que não está progredindo no jogo, pode ser um sintoma depressivo também, é possível. Então é importante verificar esse ponto. Cansaço ou perda de energia é o sexto sintoma. Então, se você tem cansaço ou perda de energia com regularidade, de novo, nós também temos que ver, que eu esqueci de mencionar na questão da insônia, que esse é um sintoma comum da insônia. A insônia não é o que causou a sua depressão, ou a depressão é o que causou a sua insônia. Então, primeiro tem que ajustar o sono, né, juntamente, né, tratar o sono e talvez tomar algum antidepressivo, para já conseguir ter bons resultados. Não é só tratar a depressão, né? Você trata o sono, resolvendo o sono vai diminuir um pouco os sintomas da depressão e a depressão também vai parar de causar essa insônia. Mas é importante observar também esse fator. Então, cansaço ou perda de energia, que também é um sintoma da insônia, deve ser tratado o sono juntamente ou primeiramente que é a depressão. Sétimo sintoma, sentimento de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada. O que é isso? A pessoa se sentir inútil, sentir uma culpa excessiva por algo não proporcional à culpa que ela está sentindo, com frequência, claro, não só uma vez, e uma culpa inapropriada, talvez nem fez algo errado, talvez não foi algo necessariamente ruim, mas está se sentindo culpado. Então, assim, culpa inapropriada. Também é interessante aí considerar, né, se não tinha esses sintomas antes da depressão e procurar ajuda. Vamos continuar aqui. Capacidade de diminuída de se concentrar ou indecisão. Esse é o oitavo sintoma. Então, se você tem a capacidade diminuída de se concentrar ou indecisão depois da depressão, você deve considerar. Agora, se você sempre foi indeciso, aí não é uma questão de depressão, é uma questão de indecisão propriamente dita. Você sempre teve esse problema. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, é o nono sintoma. Então veja quantos sintomas você tem, para um instante, conte, e tem que ser de agora, né, de agora que você está, digamos assim, num quadro que piorou, e não pode ter uma outra possível justificativa, como por exemplo ser só o sono ou ser unicamente alguma perda, alguma mudança muito forte, né, alguma mudança traumática na sua vida. Você deve olhar essas questões. Então, qual que é a diferença entre depressão e luto? É uma diferença um pouco conceitual, digamos assim, né? A depressão ela é algo mais existencial e o luto ele tem uma causa nisso. O que é luto? Término de relacionamento, término de emprego, perda de uma pessoa propriamente dita, várias pessoas próximas podem causar esse trauma na nossa vida e outros fatores, né? Outros fatores de mudanças na nossa vida, mudanças radicais, como às vezes uma mudança de cidade, algo que inesperado, digamos assim, ou a não adaptação também pode gerar um certo luto, sentindo falta do antigo lugar. Enfim, a criança tem a perda do corpo infantil, que é bem comum quando fica adolescente, que também é um luto que todos passamos, digamos assim, e tem muitos outros tipos de luto. Esses lutos, eles são algo que a gente tem que aprender a viver com eles. Fazem parte de uma depressão, não deixa de ser, só que é um pouco diferente. Também é diferente, né, de situações traumáticas, que eu falo no episódio da ansiedade, do transtorno de estresse pós-traumático. Então é você sofrer um acidente ou sofrer algo muito traumático e você sempre evitar aquilo, como por exemplo sofrer um assalto e sempre evitar alguns tipos de rua e começar a generalizar e evitar sair de dia, enfim, evitar outros comportamentos. Também é possível, mas esse é considerado um sintoma da ansiedade, embora a ansiedade e a depressão ela tem uma correlação. Então, se eu não me engano, 50% das pessoas que têm ansiedade têm depressão e
das pessoas que têm depressão têm ansiedade, alguma coisa nesse sentido, e isso mostra que as pessoas que têm um fator de risco acabam tendo o outro também, então elas acabam tendo os dois. Também é possível, tá, gente? Então existe aí uma correlação. Aí precisa se tratar os dois pontos e ir tendo melhoras constantes. Às vezes vai ter uma piora, mas no geral, no quadro geral, você precisa estar melhorando. Então esses são os 9 sintomas. Deixa nos comentários, eu vou deixar também no formulário para vocês aí quantos sintomas você tem. Se você tem um sintoma, se você não tem nenhum, se de repente você tem mais que 5, deixa e coloca nos comentários aí o que você achou, se você está vivendo um momento difícil ou não, né? Agora que estamos falando sobre depressão. E agora, para fechar esse tópico do diagnóstico, uma entrada para o autodiagnóstico que a gente passou aqui, eu vou ressaltar a importância de procurar ajuda. Então, gente, é muito importante procurar ajuda. Você deve procurar ajuda médico, neurologista, psiquiatra, psicólogo, para ajudar a melhorar esses pontos. Só que não adianta, em muitos casos, você só procurar remédio, tá? E como vocês podem ver nos meus vídeos, eu não falo só de remédio. O remédio é bom, ajuda bastante. Só que, por exemplo, num caso de insônia, que eu mencionei no vídeo de sono, se você procurar o remédio para dormir, você pode ficar dependente do remédio e não conseguir dormir depois sem, que é algo ruim. Que eu oriento, que o indicado é você fazer um tratamento psicológico no meio e conseguir fazer o desmame do remédio. Esse é o objetivo. Então, existe essa função, né, do remédio, de ajudar a lidar com um momento difícil, mas não criar dependência. Em tese, é o que deveria acontecer, não é o que acontece na prática. É um exemplo. Assim como alguns transtornos, algumas situações, você pode pelo menos diminuir o uso dos remédios com o tratamento psicológico e ter bons resultados na prática. Isso é bem interessante. Vamos continuar aqui. Então, uma das formas, né, de lidar bem com a depressão, tendo mais energia, produtividade e prazer, é você começar a mudar a rotina. E o que seria mudar a rotina? Mudar a rotina é basicamente você começar a não ceder aos impulsos de você, que é as recompensas imediatas que eu venho falando aí nos outros vídeos, como por exemplo, ver vídeos curtos, no caso das recompensas ruins, se cortar, usar substâncias, beber, fumar, entre outros comportamentos ruins. Aí tem alguns comportamentos menos lesivos, às vezes, como roer unha, arrancar o cabelo, tem de se arranhar, se beliscar, tem comportamentos nesse padrão. E tem os comportamentos que são considerados aí talvez uma perda de tempo diante dos objetivos que você tem. Então, por exemplo, eu nesse momento quero gravar meus vídeos. Seria contraprodutivo eu estar mexendo nas redes sociais. Não necessariamente seria algo ruim, eu poderia encontrar coisas boas lá, eu poderia estar tendo momentos prazerosos lá. Só que dentro dos meus objetivos, dos meus valores, não é um bom investimento de tempo agora. Então não é o que eu quero agora. A mesma coisa pode estar acontecendo com você. Isso pode acontecer com redes sociais, jogos, a questão sexual, seja a pornografia, masturbação, sexo, e pode estar acontecendo também com a questão de compulsões, como alimentação, né, vício em comer, vícios em compras, entre outras situações aí que podem estar acontecendo. E eu sugiro, né, que você venha procurar ajuda e que você consiga diminuir esses comportamentos, né, essas compulsões, esses hábitos ruins, para que você possa estar melhorando a sua qualidade de vida. Tem alguns comportamentos, até pedir comida com frequência, que você não precisa zerar a frequência, você não precisa
não, eu peço todo dia, agora eu quero pedir nem um dia. Não precisa ir para o extremo, mas de repente de todo dia ir para uma vez a cada 2 semanas, você está num avanço gigantesco, né? Tanto no sentido financeiro, para quem tem uma condição um pouco menor, como no sentido da saúde, para quem o dinheiro nessa quantidade não faz tanta diferença. Então, assim, a diferença ela é gritante, gente. E se você conseguir fazer essa redução de frequência desse comportamento, tá ótimo. Agora, tem comportamentos que é interessante reduzir a frequência, muito interessante, como se cortar, usar drogas, mas o essencial desses comportamentos é zerar a frequência. Tanto que o indicado é outro protocolo, um protocolo de abstinência e de simplesmente parar de fazer esse tipo de coisa, né? Um que eu não citei, eu não entro muito em detalhes, é a própria tentativa de suicídio, que na verdade dentro da psicologia a gente quer zerar o número a frequência, o número de tentativas. Então aí é outro comportamento. E a rotina, né, tendo uma rotina mais ativa, que eu vou entrar em detalhes agora na sequência do vídeo, faz com que você consegue ter bons resultados com a depressão. Então você consegue fazer mais coisas, lidar melhor com a vida e ter mais energia para o dia a dia. Então a rotina é extremamente importante nesse sentido. Vamos falar agora sobre a diferença nas pessoas de comida, sono e trabalho, por exemplo, na depressão. Então é as pontas, né? É os excessos. Tem pessoas que comem muito, tem pessoas que comem pouco. Tem pessoas que dormem muito, tem pessoas que dormem pouco. Tem pessoas que trabalham muito, tem pessoas que trabalham pouco. Então a depressão ela não é como uma doença, uma gripe, por exemplo, que é quase sempre os mesmos sintomas. A depressão ela tem uma variação de sintomas. Ela varia de um extremo para o outro o mesmo sintoma. É como se você pudesse ter febre e baixa temperatura na mesma doença, que até onde eu saiba é um pouco raro. Tem alguns efeitos, alguns calafrios que podem existir, mas geralmente as doenças em si elas dão ou um ou outro sintoma. É como se você pudesse ter sintomas opostos, como a bipolaridade em si, você ficar deprimido e você ficar eufórico ao mesmo tempo. Não são dois polos extremos, mas a gente está falando da mesma doença. Então você pode dormir muito ou dormir pouco. Você pode comer muito ou comer pouco. E você pode trabalhar muito ou trabalhar pouco. E para cada pessoa vai ter o seu tratamento. Então, por exemplo, para a pessoa que trabalha muito, o tratamento vai ser baseado em reduzir a quantidade de trabalho e aproveitar um pouco melhor a vida. E a pessoa que trabalha pouco, que está tendo muito lazer, vai se diminuir o lazer e aumentar a quantidade de trabalho. Assim como a pessoa que come e a pessoa que dorme vai se seguir o mesmo padrão. Então a depressão ela vai ser trabalhada pelos sintomas que cada pessoa tem. Porque cada pessoa vai ter sintomas diferentes. O exemplo utilizado em uma das minhas aulas que eu tive é de buquê de flores. Então é como se cada pessoa tivesse um buquê de flores. Uma pessoa tivesse rosa, tulipa e alguma violeta, o buquê da outra pessoa fosse mais girassóis, o buquê da outra pessoa fosse rosa e girassóis, e assim vai. Cada buquê é único. Por quê? Porque cada pessoa tem os seus sintomas. Não é que um é melhor ou pior, mas o objetivo é desfazer esse buquê, ou seja, tirar as flores dali. Tirar as flores dali. Aí um buquê sem flores não vai ser nada. Ele não tendo sintomas, você considera que a pessoa não tem uma doença. Embora deva-se ficar atento aí para a questão de cura e medicamentos. Tem situações aí que pode-se tomar remédio para a vida inteira, para pelo menos manter o quadro estável, para evitar alguma crise. Isso tem que ser avaliado com o seu médico, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu não estou falando para caso você tá bem, você parar de tomar seus remédios. Aí é que você deve continuar tomando.
Você deve conversar com o seu médico e talvez o que você pode fazer aí, em caso de dúvidas mesmo, é conversar com outro especialista, ter uma segunda, uma terceira opinião e ver o que eles dizem, se realmente está bom, você tem que fazer os exames, você tem que trocar remédio. Você deve ter essa conversa em vez de tirar o remédio por conta. Tá? Não tire remédio por conta, que isso não é uma boa ideia. Agora, continuando aqui, eu falei um pouco antes sobre melhorar a rotina, sobre começar, né, a pessoa que, por exemplo, trabalha de menos, começar a introduzir coisas na vida dela. E o que seria ativação comportamental ou, né, eu vou usar o termo aqui, regulação comportamental. Ativação é no sentido da pessoa que faz pouca coisa. A pessoa faz pouca coisa na rotina dela, assim, no sentido de poucas tarefas produtivas, tem uma rotina principalmente improdutiva e quer melhorar isso. Então ela precisa ativar comportamento, ela precisa fazer mais coisa. E regulação é o contrário. Regulação é a pessoa que ela faz muita coisa, ela é extremamente produtiva durante o dia, mas ela precisa regular os comportamentos, ela precisa passar mais funções para outras pessoas, ela precisa fazer menos coisa, de repente fazer um pouco de coisa em um dia, fazer um pouco de coisa em outro. Isso é uma regulação comportamental. Então você deve ter em mente qual dos dois caminhos você vai seguir, né? Se você tem aí um quadro para melhorar, se você precisa fazer mais coisas, ser mais ativo, ou se você precisa dar um pouco de descanso para o seu corpo, reduzir as prioridades, reduzir as coisas que você faz. E uma das sugestões que eu dou nos vídeos comum é a seguinte: você pegar e avaliar o que você pode fazer. Por exemplo, você já pode começar a melhorar a sua rotina. Ótimo, você é privilegiado. Comece a melhorar ela. Eu não consigo melhorar porque eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Comece a ajustar as coisas, a ter que parar de secar gelo para melhorar a sua rotina. Isso também é possível. Se você começar a ajustar a rotina para melhorar ela, você vai ver que a rotina é muito melhor. Então, o que seria isso? Você começar a organizar para daqui a algum tempo você possa mudar a rotina, se você não pode mudar imediatamente. Que seria se desfazer de algumas responsabilidades, de alguns compromissos e começar a ter mais tempo para os projetos que você realmente dá valor. Isso é extremamente importante e é uma das sugestões aí que eu tenho para caso você ainda não consiga nesse momento melhorar a rotina nesse ponto, né, que você ainda esteja muito sobrecarregado. Uma das possibilidades que eu oriento, né, é que caso você esteja trabalhando demais, você deva aí reconsiderar se é realmente o emprego que você quer, se é o que você quer, e se você pode estar tendo outro emprego em outro local, que mesmo ganhando menos, você se adapte, mas vive melhor. Como é o caso de uma situação que eu citei em um episódio passado, de um paciente que estava optando por uma mudança no trabalho, né, por diversos fatores. Ele dirigia muito dia e noite e ele queria um trabalho mais tranquilo, inclusive menos arriscado, levando em conta que ele tinha uns picos que ele descansava alguns dias, mas quando ele trabalhava era muito direto, era carga em cima de descarga e assim vai. Então a minha sugestão é que você avalie a sua situação para conseguir aí fazer as coisas. Então, para conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Vamos continuar aqui. Então, se você está aqui comigo, você quer ter mais energia, prazer e produtividade na sua vida. E isso é bem importante. Eu sempre venho mencionando que os meus vídeos eles são para dois tipos principais de pessoas. Primeiro, as pessoas que não estão com uma rotina boa e querem melhorar. E segundo, para as pessoas que até estão numa rotina boa, mas querem ajudar as outras pessoas. As pessoas que não estão com uma rotina boa e não querem melhorar, não querem fazer nenhum tipo de mudança na vida, o conteúdo desse canal não é feito para elas.
Então, a menos que você mude de ideia, que você mude padrão, que você realmente queira mudanças na sua vida, esse conteúdo não foi feito para você. Até porque eu sempre falo, né, em relação a um cálculo, por exemplo. Se você quer um resultado diferente no cálculo, você tem que fazer uma conta diferente. A mesma coisa se aplica à vida. Se você quer um resultado diferente na vida, você precisa fazer comportamentos diferentes. E não adianta ficar no mesmo lugar que está. Então, isso é o que eu falo sobre a questão da ajuda. Então, agora eu vou falar sobre como melhorar a rotina, sobre como ativar a rotina. Eu parto para alguns pontos que eu gosto bastante, que resolve muitos problemas das pessoas e até chega a dar alta para as pessoas. Eu começo sempre pelo sono. Então, é importante aí estar regulando o sono. A alimentação, mas a alimentação como um comportamento em si, então não ter besteira em casa, toda aquela questão organizada, isso é de extrema importância. Ter besteira em casa dificulta uma alimentação saudável, ou pelo menos ter um controle disso, ter uma quantidade menor, é uma das sugestões. Conversar com o médico, estar com os exames em dia, ver se precisa trocar algum medicamento, ou adicionar algum medicamento, ou até mesmo alguma vitamina, alguma coisa. É extremamente interessante. A atividade física, ela não é importante, ela é essencial. O corpo humano responde muito bem à atividade física e dá muita disposição. Até um tratamento aí para as pessoas que estão depressivas, colocar mais atividade física na vida e vão notar o resultado, vão se sentir mais felizes, vão se sentir bem, tendo condições para fazer atividade física, claro. Se não tiver condições, tenta uma fisioterapia, tenta algum pilates, alguma coisa que o corpo da pessoa permite devido às suas restrições aí de dores. Isso é sempre importante salientar. E o outro item é a meditação. Meditação é como uma reza profunda que você se conecta na sua palavra. Na meditação você se conecta com o próprio corpo. Tem um episódio do canal que eu falo tanto sobre sono, o episódio número 3, como sobre meditação, o episódio número 7. Então fica a sugestão para após terminar esse vídeo, você ver esses conteúdos que são muito importantes para a sua melhora na qualidade de vida. São pontos extremamente relevantes que você vai querer aí uma melhora, e esses pontos vão ajudar de forma absurda. Tanto um como o outro, eu já tive pacientes falando aí no feedback de alta que foi a melhor mudança que eu fiz na vida deles, foi ou o sono, em alguns casos, ou a meditação. Então fica aí a sugestão para vocês de ver os episódios do sono e da meditação, caso não tenha visto. Caso queira revisar também, estou sempre aberto, pode rever os vídeos, pode deixar novos comentários. Então agora, falando sobre ativação comportamental, a gente vai falar sobre comportamentos alvos. O que é isso? Além da atividade física, de tudo que eu citei, considerando que você tem objetivos na sua vida, a forma de agir que você quer na sua vida, a gente chama isso de comportamentos alvos. Então, por exemplo, eu quero ler mais livros, ou eu quero aprender a falar em público, ou eu quero aprender inglês para o meu trabalho, para viagens. Enfim, são muitas habilidades que eu estou citando aqui. Então, o que você deve fazer? Primeiro, no exemplo que eu preparei para hoje, você pega uma pessoa referência, uma pessoa a qual tenha essa habilidade. Então, por exemplo, eu quero aprender a dirigir e nesse caso o recomendado realmente aí é autoescola, É você pegar uma autoescola, treinar e fazer a carteira, e em alguns casos pagar algumas aulas a mais. Mas eu quero aprender a inglês, por exemplo,
você tem aquele seu amigo que entende de inglês, que é fluente. Cara, pede para ele como é que ele aprendeu, pede para ele que curso que ele comprou, pede para ele o que ele fez, que fez ele ficar fluente no inglês. Pede para ele como que ele estuda, se ele assiste filmes e séries em inglês sem legenda, ou pelo menos alguns sem legenda e alguns com legenda em inglês, né? Conversa com essa pessoa, talvez vai te agregar muito. Outra situação, outro ponto, na verdade, é você pegar essa pessoa como referência, ver como foi o caminho dela. Então, se a pessoa falar, cara, até foi rápido, foi questão de 6 meses, mas eu viajava todo mês, uma semana para o exterior. Cara, ele estava imerso no inglês, talvez você não tenha como fazer nessa velocidade. Ou ele falar, não, cara, eu demorei 5 anos, mas eu foquei pouco, assim, eu podia ter focado mais rápido e ter feito em 2. Então veja qual foi a metodologia que essa pessoa utilizou e quanto tempo ela levou. Não adianta, por exemplo, a pessoa falar, não, cara, eu levei 5 anos e me dedicando muito bem para chegar no nível que eu tô hoje, e você pegar e querer chegar no nível da pessoa em 20 dias. Cara, isso é uma meta irreal. Você deve ter uma meta com uma expectativa real da vida do que essa pessoa tem, né? Do que essa referência que você pegou tem. Então é uma das formas da gente aprender aí alguma coisa, é a gente pegar como referência alguém que já sabe e se basear nessa pessoa. Dependendo o que se almeja, essa pessoa até consegue ensinar, se é uma coisa mais rápida, uma coisa mais curta, ou se essa pessoa ensina esse tipo de coisa. Então, busque isso. Esse tipo de auxílio ajuda bastante. Vamos continuar aqui. Então, a ativação e a regulação comportamental que eu citei antes, agora eu vou entrar em maiores detalhes. Como que daria para fazer isso? Como que se pode fazer isso? Você pode pegar uma planilha ou até mesmo imprimir uma planilha e colocar tudo que você faz no dia, né? Tudo de importante que você faz no dia. O usado nos atendimentos da psicologia é você pegar manhã, tarde e noite nessa ordem, né? São colunas e fileiras, segunda, terça, quarta, né? Para os dias da semana. Então você pega a coluna e a fileira, aí você coloca em cada quadradinho, você coloca o que você faz em cada dia. Então, por exemplo, nós estamos aqui na segunda de manhã, que é o primeiro quadradinho em cima, né? Se você imprimir sempre em ordem, você pode fazer um traço no meio. Por exemplo, você imprime sempre da segunda, mas aí você faz um traço na quarta, começa a anotar na quarta, e quando terminar o domingo, você começa na segunda ali, e quarta é o primeiro dia daquela planilha, terça é o último, por exemplo, né? Eu usava um modelo impresso, eu fazia nesse sentido. Então, considerando que você começou na segunda de manhã, aí você coloca lá o que você fez na segunda de manhã. Segunda de manhã eu tomei café e assisti série. Você pode colocar isso lá. Aí você coloca quanto de prazer você sentiu e quanto de maestria. O que seria isso? Cara, assistir série é muito prazeroso. Muito prazeroso. Eu senti aí de 0 a 10, um 9 de prazer. Então você coloca P9. Maestria é quanto aquilo é importante. São questões diferentes. Então, qual a importância daquilo que eu fiz? Por exemplo, cara, era um episódio que eu queria ver muito, ou então eu estava vendo em inglês aí para aprender inglês e eu peguei quase tudo. Bom, nesses dois casos a maestria vai ser alta. Talvez seja uma maestria 9, 10. Não, cara, eu tava só procrastinando, tava só perdendo meu tempo. Podia estar fazendo outras coisas. Então a maestria vai ser um 2, um 3. Como vai ter coisas, então ali seria vendo séries, prazer 9, maestria 2, P9, M2, vamos supor. Vai ter coisas que a maestria vai ser 10, por exemplo, você tirou aquele peso que você tinha, aquele trabalho que você tinha que fazer, aquele relatório que você tinha que entregar, você tirou aquele peso
mas você não sentiu prazer nenhum em fazer. Foi um tédio, foi um saco, assim, você perdeu 2 horas da tua vida fazendo uma coisa que você definitivamente não queria. Foi prazer 2. Só que a maestria é 10 indo pro céu. Por quê? Aquilo era uma coisa importante e era uma coisa extremamente chata de fazer. Então, na sua vida, você pode colocar ali, fazer a planilha da semana e você pode começar a colocar mais tarefas. E você olha, nessa segunda aqui de manhã eu não fiz atividade física, poderia fazer. Nessa quarta aqui de manhã sobrou um tempo e eu gostaria de colocar meus outros projetos em dia. E aí você vai conciliando o que você quer fazer, vai colocando mais ativo. Ou você pode fazer ao contrário também, né? Se você está fazendo coisas demais, né, que aí necessita de uma regulação, você pode começar a diminuir a frequência das coisas. Como, por exemplo, o exemplo que eu citei no episódio 1 de uma pessoa que limpa muito a casa. Então, cara, em vez dela limpar o banheiro todo dia, se não suja tanto, ela pode limpar a cada 2 ou 3 dias. E aí ela vai diminuindo a frequência de alguns comportamentos, tendo menos serviços por vez e conseguindo ter mais tempo para o prazer. Ou até mesmo para dormir bem, né, para regular uma rotina mais saudável. Então esse é um dos objetivos e é uma das sugestões que eu dou para vocês. Regular os comportamentos de vocês. Ser mais ativo ou menos ativo dependendo da situação. Então, gente, se vocês querem ter mais prazer, energia e produtividade, vocês precisam, né, falando hoje de depressão, vocês precisam regular os comportamentos de vocês. Eu já fiz episódios falando de recompensas imediatas, já fiz episódios falando de sono, meditação. Caso tenha caído de paraquedas no canal, veja esses episódios, é muito importante. E caso você queira essa melhora, ela vai vir. Só que você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. E uma delas é saber o que fazer, é se informar. Inclusive é o objetivo desse podcast. E é importante você se planejar e se recuperar caso você não conseguir seguir os planos. Então você planejou, você fez lá, seguiu a planilha da recompensa lá, da recompensa não, dos prazer e maestria, seguiu tudo certinho a planilha e até fez um planejamento em outra folha de como seria uma nova semana, se reorganizou, só que você não conseguiu seguir ali num dia, no primeiro dia você não conseguiu seguir, né? E você fica frustrado e desiste. Não, a criação de hábitos ela não é de um dia para o outro, então qual que é a sugestão? A sugestão é que você deixa um pouco de lado, né? Aceita que você não conseguiu nesse primeiro dia e tenta aplicar no segundo, tenta aplicar no terceiro. É o mais rápido possível você voltar e continuar tentando. O objetivo, por exemplo, né, eu lembro que um professor ele comentava, para analisar o seguinte, se passaram 100 dias, vamos supor, da sua ideia de criar esse hábito. Desses 100 dias que se passaram, 60 dias você fez os planos que você queria, 40 não. Antes, né, o resto do ano para trás, antes de você começar esses planos, vamos supor que você começou em julho, o resto do ano para trás, de julho para trás, você fez 0 vezes isso. E de julho para, sei lá, novembro, você fez 60 vezes. Então 60 é infinitamente maior que 0. Então você deve considerar o seu avanço. Tá? Você deve considerar o seu avanço e não os dias consecutivos os quais você aplicou. É muito importante esse fator. Então considere o seu avanço. Então estamos chegando no final de mais um vídeo. Avalie o vídeo, clique no botão gostei ou no botão não gostei se você de fato não gostou. Pode deixar no comentário o motivo da sua avaliação ou o que te chamou a atenção nesse vídeo. Tem na descrição do vídeo as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana e sempre avisarei quando posto vídeos novos.
juntamente com o formulário para fixação de conteúdos. Então vai ter aqui na descrição um formulário para fixação de conteúdos com algumas perguntas sobre esse vídeo. É bem interessante você fazer, aí é uma novidade que eu coloquei em relação aos meus colegas que já vêm postando conteúdo de saúde mental e ainda não tinha isso. Tinha isso só quando você compra um curso, quando você compra alguma mentoria deles, aí tem as provas, tem tudo isso. Mas caso você não compre nenhum produto, não tem nada. Então eu já decidi colocar essa melhora para fixação, colocando todas as questões que estão corretas no gabarito e por que cada alternativa é errada, né? Então eu espero ver você novamente em outros vídeos. Valeu e até a próxima!